Você não vê a pessoa falar do hino da Bahia. Ninguém fala do hino da Bahia. Não sou baiana, eu sou mineira. Não, porque nós do Sudeste não temos esse costume de festejar 2 de julho. Mas aqui me chama muita atenção isso que o povo tem, embora que não cante o hino, isso de festejar, de estar na rua, que na verdade você acaba unindo diversas culturas, diversos credos juntos numa única festa. Eu sou católica, sou freira, as religiões diferentes se encontram e se respeitam, sabe? Lutam junto por uma causa comum. E oxalá que seja sempre a justiça, a paz e a dignidade humana. Esse maior respeito e maior interesse em relação ao 2 de julho não necessariamente passa por um avanço, por exemplo, da utilização do hino ao 2 de julho em eventos. Porque, enfim, a relação com o hino, com a bandeira ou com os ícones, vamos dizer assim, né, de identidade regional, cada região vê de uma forma, né? Eu acho que o 2 de julho tem a visibilidade do tamanho do 2 de julho. É uma data estadual. Eu acho que seria um equívoco a gente achar que o 2 de julho deveria representar, por exemplo, a independência do Brasil. Porque depois do 2 de julho ainda houve disputa em outras províncias. Eu penso que o 7 de setembro tem um papel, tem um sentido, né? Quer dizer, da eleição de um Estado brasileiro. E já é tradição a comemoração do 7 de setembro em muitíssimos pontos do Brasil. Então, mexer com isso eu não acho muito... Mexer com isso eu não acho uma ideia simpática. Eu vejo como um desafio para nós que somos educadores, e eu acho que são educadores também os alunos, né? Aluno é educador também, encontrar formas de compreender o 2 de julho, o caboclo e a luta pela liberdade. Falta ainda criatividade de nós professores, dos alunos, dos artistas, do pessoal que trabalha com vídeo, com novela, com noticiário. Esse processo de transição de história para games ele foi bem previsto, não foi algo que eu planejei do ponto de vista de carreira. Então, história para mim sempre foi uma primeira opção. E em algum momento eu tive a oportunidade de trabalhar como pesquisador em um jogo, que foi o jogo da Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios. Prontamente eu estava trabalhando como roteirista, depois fui para game design, gerente de projetos, e quando eu vi já estava completamente imerso na área e não quis sair mais. O que me fez criar o jogo, eu tenho uma relação com conteúdos locais que é muito pessoal. Eu sou morador de Santo Antônio, então sou bombardeado por referências culturais desde que eu sou muito novo, antes mesmo de fazer história. Eu entendo que os jogos eles podem e devem ser uma mídia da gente dinamizar e renovar nossos laços de identidade, né? Não muito distante, os jogos podem se tornar também fontes históricas, né? Como o cinema atualmente, de certa forma, já é a história de quadrinhos, etc. A difusão dos jogos culturais, eu acho que a gente tem que pensar primeiro na difusão dos jogos. A gente não consegue ainda, de certa forma, entender que ela tem uma aplicabilidade também dentro de sala de aula. Então, antes de pensar como aplicar os jogos culturais, a gente tem que pensar em como aplicar os jogos. Isso é, de certa forma, uma grande problemática, porque a gente associa muito jogos a lazer. E a geração de professores atuais que está se alterando, né, não tem uma proximidade tanto com o objeto, né? Então o que a gente vê muitas vezes é o professor ter uma insegurança de levar para dentro de sala algo que o aluno sabe mais do que ele. A educação vai ser a chave de tudo. Eu acho que ensinar as nossas crianças na escola, né, e nós como adultos que já estamos nesse processo se interessar de verdade. Eu acho que nas escolas, no ensino fundamental e no ensino médio, é muito importante que esses jovens conheçam a história do 2 de julho. Não para que eles tenham uma perspectiva patriótica, mas eu acho que para ter uma dimensão da importância da luta dos grupos sociais na conquista das suas demandas. Agora, eu acho que seria importante, por exemplo, que a gente tivesse uma presença maior dessa história na escola, né? Materiais didáticos específicos, não no sentido de um fanismo baiano, mas de um autoconhecimento mesmo.